Para ilustrar esta semente em geral, eu li um livro alguns anos atrás que chama O Zeppelin do Evangelho. Não era uma história verdadeira, mas é uma boa ilustração desse ponto da vida das pessoas sendo o que é que evangeliza a pessoa. Como falamos da importância da vida de Barnabé, como falamos da ilustração da parábola do candeeiro que brilha a luz de Jesus. Nesse livro do Zeppelin do Evangelho, um grupo de pessoas da igreja estavam reunidos para um churrasco na casa de um homem que chama Jorge. E podia ver o vizinho lá bebendo e desligado de tudo. E alguém fala: olha seu vizinho lá, Jorge, olha, bebendo no mundo. Como é que a gente podia alcançar um vizinho assim? E pessoas começaram a falar e de repente um avião passou perto. E alguém falou: olha, seria legal se a gente pudesse colocar versículos no avião. A gente pode colocar João 3,16, esses outros versículos, pintar no avião e passa na frente das pessoas. Daí seu vizinho ia ler e se converter. E alguém comentou: não, mas o avião passa muito rápido, não dá para ler o versículo no avião. Mas se a gente tem um Zeppelin é o tipo grande balão com um ventilador lá atrás que puxa e fica rodando e vai devagarzinho. Então o homem falou: olha, Zeppelin, se você coloca o versículo lá, a pessoa pode ler. Então alguma pessoa lá pegou uma ideia como se fosse iluminado e ele falou: olha, vamos formar a sociedade de Zeppelin do Evangelho e nós vamos orar para converter o vizinho do Jorge. Então eles começaram essa sociedade e eles estavam orando cada vez: vamos orar pelo vizinho do Jorge. E eles perguntaram uma vez numa das reuniões: ei Jorge, seu vizinho? Ele fala: não, mas ele está aí, ele foi para o hospital, mas a gente não podia visitar porque ele ficou internado um tempo lá e a gente não podia visitar porque ele tinha reunião da Sociedade de Zeppelin do Evangelho. Com o tempo, foi desenvolvendo, o Zeppelin foi inaugurado e foi passando na cidade e ficaram morando pelo vizinho e eventualmente houve problemas de imoralidade dentro do piloto, porque eles contrataram um piloto que governava tudo isso, e alguém falou: se pessoas ficam sabendo desse caso do piloto, a gente vai cair no escândalo e vai estragar nosso ministério. Então eles cobriram a imoralidade do piloto. Então Jorge falou, ele não concordou e saiu da sociedade. Pessoas começaram a acusar ele de desviar, falar que, olha, Jorge está desviando tudo. E alguém chegou e falou: a gente tem que orar por Jorge. Ele saiu e passou o fim de semana lá com aquele vizinho dele, ecumundando. E pessoas começaram a comentar, porque Jorge começou a passar mais e mais tempo com o vizinho, pensando que estava desviando da igreja. Depois de 5 anos do Zeppelin do Evangelho, Jorge falou para os amigos dele, falou: olha, você lembra 5 anos atrás, a ideia nasceu na minha casa, eu quero fazer um outro churrasco na minha casa, convidar todos vocês da sociedade do Zeppelin para comemorar essa ocasião. Então eles chegaram na casa do Jorge e alguém reparou que o vizinho estava lá. E pessoas falaram: olha como o Jorge é desviado, imagina convidando um homem do mundo para uma função assim. Daí finalmente Jorge falou no meio do churrasco, falou: eu gostaria de apresentar um novo irmão em Cristo. Meu vizinho aqui deu sua vida a Cristo. Um da sociedade do Zeppelin olhou para ele e falou: olha, qual versículo no Zeppelin que levou você a se converter? Ele falou: não foi um versículo do Zeppelin. Eu sei, foi aquele dia que eu botei o alto-falante bem forte em cima da sua casa e eu preguei plano de salvação. Ele falou: não foi isso. Eu lembro daquele dia, isso me irritou. Eu sei que foi um dos folhetos que a gente jogou no seu quintal. Ele falou: não, mas isso só entupiu o esgoto da minha casa, esse não foi a causa. Então, enfim, o que levou você a se converter? Ele falou: sabe o que foi? Foi a vida de Jorge. Quando a minha esposa adoeceu, eles chegaram lá e ajudaram a gente a fazer uma faxina na casa. Eles trouxeram, Jorge e a esposa trouxeram janta e almoço para eu e meus filhos.
Eles visitaram a gente no hospital. Quando a gente saiu no fim de semana, eu falei, olha, eu nunca tinha visto Cristo na vida de uma pessoa como eu vi na família do Jorge. Era minha convivência com Jorge, que eu vi Jesus Cristo na sua vida, que me levou a converter. E as pessoas da sociedade bíblica do Zeppelin olharam um pelo outro. Puxa vida, Deus usa métodos tão estranhos. Eu acho que a ficha não caiu para eles, que era vida acima de métodos. Porque eles acharam que era a metodologia do Zeppelin que ia levar a pessoa a Cristo. Enquanto o método, que não é tão estranho, era a vida do Jorge, a realidade de Cristo na sua vida que levou as pessoas a se converter. Então, no fim, no análise desse livro, o autor falou, será que hoje em dia nossas vidas estão tão ocas de espiritualidade, da realidade de Cristo, que nós dependemos em métodos impessoais para levar o Evangelho para os outros? Será? Vida acima de métodos. Não há substituto para a realidade de Jesus Cristo na sua vida.